Saudações, terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui no canal da Ciência Universalista. E hoje, como vocês podem ver, é um vídeo bem longo, com muita informação, tá? Eu não sei quanto tempo vai durar, porque eu estou gravando agora, mas vocês podem olhar aí no cantinho. E a gente vai falar hoje sobre os ciclos de perspectiva, a geometria do tempo. Tá, aí eu posso adiantar que a gente não vai falar que esse título Geometria do Tempo é o nosso foco, mas para chegar até ele, a gente vai abordar uma temática que é a geometria da vida. Como tudo é feito, como tudo é baseado, e posso garantir a vocês que o link vai ser muito grande entre muitas informações até chegar a uma perspectiva completamente diferente. Eu, particularmente, levei muitos anos para chegar a essa linha de pensamento e a abordagem, como vocês vão ver aqui, eu não encontrei ainda algo desse tipo, tá? Então, aproveitem, vamos juntos, porque hoje o dia vai ser bastante longo, tá? E dando sequência, para a gente falar um pouco sobre tempo, geometria, ciclos de perspectiva, a gente primeiro precisa entender, na verdade, como as coisas são formadas. E para isso, antes de tudo, eu vou recomendar um vídeo. Na verdade, ele está dividido em quatro partes, que é o resumão do Nassim. Nassim é Nassim Haramein. Ele é um filósofo, um historiador e físico, considerado hoje um dos maiores físicos, uma grande revelação no mundo da física. E baseado em uma palestra, um seminário que ele fez nos Estados Unidos de 8 horas, tentei deixar a coisa mais didática, mais acessível e sintetizei em cerca de quase 2 horas. É, Fiz um resumo sobre esse trabalho que ele apresentou. Em que eu digo que é um trabalho que é altamente revolucionário, foi um marco na minha vida em relação à minha perspectiva do que é o universo, do que eu sou, etc. E eu recomendo muito vocês assistirem a esse vídeo, que esse vídeo é um estímulo a vocês assistirem o próprio Nassim Haramein, né, que também aqui no nosso canal está disponível. São 46 vídeos de 10 minutinhos cada, que você pode assistir, né, diluído. Cada vídeo tem um título com um assunto diferente. E vai ser altamente contagiante. Eu não conheço ninguém que não tenha tido um contato com essa experiência e que não assistiu esses vídeos em um dia, em 2 dias, muito rápido, porque você não consegue parar. Sempre tem uma novidade, algo novo para a gente conhecer e vai mudar completamente a sua forma de pensar. Então, recomendo assistirem o resumão do Nassim como um grande pré-requisito para esse vídeo, que vai ser um pouco mais complexo, a abordagem um pouco mais diferente dos demais vídeos que a gente tem, que fazem parte da playlist do nosso canal chamada Treinamento. Todos os vídeos que eu colaborei aqui no canal, criei essa playlist porque literalmente estamos em treinamento. E todos esses vídeos estão sequenciados numa cronologia, numa didática que vai favorecendo a abertura de consciência e é um verdadeiro treinamento para os momentos que nós estamos encarando e vamos encarar, não só na sua família, na sociedade, como no planeta como um todo. Então fica aí a recomendação. E agora falando em tempo. Quando a gente fala em tempo, parece algo muito óbvio, né? Aquele parâmetro linear, onde nós temos o passado, o presente e o futuro. Mas será que o tempo para você, o tempo para mim, o tempo para cada um em sua perspectiva, será que o tempo é tão linear assim? E esse fator tempo a gente correlaciona com como em nossa vida? Né? Como é que a gente desenharia o tempo em nossa vida? Então, como a questão agora é a gente discutir, questionar aquilo que até então pode ser até tido como óbvio, nesses momentos, aquilo que a gente acha que não se deve ser questionado, que a gente vai encontrar surpresas muito grandes, como vocês vão ver mais para frente. Mas, para a gente falar de tempo, primeiro vamos falar um pouco o que são dimensões. Quem já assistiu o vídeo do Resumão do Lacinho vai relembrar algumas coisas que a gente falou lá. Mas, pincelando aqui de uma maneira mais rápida,
Vamos voltar um pouco para a época da escola. Lá na escola, em matemática, em geometria, a gente aprendeu o que são as dimensões, né? Onde tem a dimensão zero, que é o ponto, sem volume, sem massa, sem infinitesimal, um pontinho que não existe. E esse conjunto de pontinhos que não existem vira a primeira dimensão, que é uma reta, onde você pegando várias retas, duas retas perpendiculares, vai virar o que? A segunda dimensão, que é um plano, uma superfície, que a gente chama de 2D, que é um conjunto de retas que são formadas por pontinhos que não existem. E o que seria a terceira dimensão, essa, que gera o volume, né? Que são dois planos perpendiculares que geram um cubo, ou seja, gera um volume que é o 3D, ou seja, um cubo formado por pontinhos infinitesimais que não existem. Vocês já devem estar achando algo estranho. Peraí, como é que todas as dimensões que a gente conheceu na escola são formadas por pontinhos que não existem? Como é que essa parede, como é que Rodrigo, como é que você, como é que esse computador é formado por pontinhos que não existem? Aí você até vê, né? Nós somos 99,9999999, vários 9% de vazio. Será? Será mesmo que nós somos formados por coisas que não existem? Como é que um conjunto de coisas que não existem é algo? Então, quando você fala até isso para uma criança, soa bem natural. Pera aí, realmente, não faz sentido. Mas na matemática, no nosso sistema educacional, você tem que achar que é assim, porque senão você não passa de ano. Aí o nosso grande problema. E agora a gente precisa reconscientizar, ou seja, renormalizar o que até então é algo tido como normal. E a gente vai ver o seguinte: quando você olha para essas duas telas, nós estamos vendo duas superfícies cheias de pontinhos, certo? E agora eu vou contar uma historinha, que é a mesma historinha que a gente vê na abertura do filme, no fechamento de MIB, filme Contato, abertura, como Nassim Haramein coloca também essa historinha. Imagina que você está em frente a seu tablet, em frente à TV, em frente ao computador, assistindo esse vídeo. Agora você se concentra. Então você começa a se afastar. Se afastar, se afastar, fica bem alto, até que sua casa, seu apartamento, seu prédio, o que for, fica tão longe que fica do tamanho de um pontinho. E aí você se afasta mais, aí você vê o planeta Terra ficando bem longe, fica tão longe que fica do tamanho de um pontinho. E aí você continua se afastando, até que o sistema solar, o Sol, fica do tamanho de um pontinho. Aí você resolve ir mais longe. Você sai do sistema solar, sai da nossa galáxia, a galáxia fica tão longe que fica do tamanho de um pontinho. Aí você fala, não, peraí, já fui longe demais, deixa eu voltar. Aí você vê aquele pontinho. Você entra naquele pontinho, tem uma galáxia. Dentro da galáxia tem um pontinho lá na periferia. Você vai naquele pontinho, você vai naquele pontinho, se aproxima, chega naquele pontinho, é um sistema solar imenso. E aí você vê aquele planetinha lá que é um pontinho bem longe. Aí você mira naquele pontinho, se aproxima, é o planeta Terra inteiro. E aí você, peraí, tem um pontinho ali. Aquele pontinho é minha cidade. Aí você começa a se aproximar daquele pontinho luminoso, chega lá dentro, uma cidade imensa, que é a sua. E aí na cidade você procura seu bairro, aí tem um pontinho, pô, aquilo ali deve ser minha casa, meu prédio. Quando você se aproxima, tem aquele condomínio onde você mora. Lá dentro tem um pontinho que você se aproxima, pronto, você chegou a você. Aí você, peraí, eu fui pro macro, lá para cima, para longe, agora não. E esse pontinho aqui que está na minha mão? Vamos olhar. Aí você vai, começa a entrar naquele pontinho que você vê. Tem 1 milhão de células naquele pontinho. Aí você chega, vou pegar aquele pontinho que é uma célula. Você se aproxima daquela célula, naquele pontinho, quando você pensa que não, na célula tem milhões de componentes, certo? Até de seres, bactérias, o que for. Você vê um pontinho, você se aproxima, tem um núcleo, dentro do pontinho tem milhões de componentes. Aí você vê uma molécula, você se aproxima daquele pontinho, a molécula tem milhares de átomos, de elétrons, e aí você vê que já está longe demais e que isso não pararia, você volta. Então essa longa historinha mostra o seguinte: independente da escala, seja micro ou seja macro, a gente viu que como essa correlação. Você está vendo duas superfícies, uma micro e uma macro, e você só está enxergando pontinhos. Mas quando você muda a sua perspectiva,
Ou seja, quando nesse universo infinito você vai para frente, para trás, ou quando você se aproxima desse ponto, ou seja, quando você se aproxima dessa singularidade, aquele pontinho ali, único, individual, você vê que as perspectivas mudam. E aí você passa a ver que não, no universo só existe uma dimensão. Aquela que o nosso sistema educacional diz que não existe, é a única que existe. Então, a única dimensão no universo é o ponto. Então, o ponto, a gente vai ver que ele tem um componente, inclusive 3D, tem formas. E aí a gente vai para essas superfícies. O que são essas superfícies? Micro e macro. A micro, gente, aí em cima, isso são grãos de areia. Vou voltar aqui, ó. Você pega um pontinho daquele ali, você vai se aproximar no micro. É areia. Macro, ali a gente está vendo espaço. Aqueles pontinhos não são estrelas em planetas, são galáxias. E aí, quando você se aproxima de qualquer um desses dois pontinhos, olha o que a gente vai ter. Embaixo, uma galáxia com bilhões de sistemas solares. E em cima, bilhões, milhares de grãos de areia, onde cada grão de areia tem sua peculiaridade, seu formato, e dentro de cada grão de areia tem milhões e bilhões de partículas menores, etc. Então a gente pode ver o seguinte: só existe uma dimensão na vida, e é o ponto. O que vai variar é a nossa perspectiva e a escala. E o que é tanto falam de natureza fractal? Você tem um pontinho, dentro do pontinho tem outro pontinho. Quando você se aproxima desse ponto, tem outro ponto, que dentro do ponto tem outro ponto. E isso nunca para. Se lembra aquelas bonecas russas, que é uma boneca. Então, é um formato, tem uma característica, é aquela boneca. Dentro daquela boneca tem a mesma boneca menor, só muda a escala, mas ela continua sendo boneca. Então, boneca, eu abro outra boneca, tem boneca, e até o infinito. Então, isso é um modelo fractal. E aí vocês podem ver esse videozinho aí, ó, de um cachorro. Isso é um cachorro com orelha de cachorro. Ponto. Mas quando não pega o pontinho aqui, a orelha, você se aproxima da orelha, vem outro cachorro com orelha, e nessa orelha tem outro cachorro com orelha, outro cachorro com orelha. A gente pode ficar aqui 3 horas de vídeo no YouTube e não vai parar de vir cachorro com orelha de cachorro. Então, a gente aí no caso sempre vai ver uma orelha, um cachorro com orelha de cachorro. Isso é uma natureza fractal, ou seja, é um ponto que gera um ponto que gera um ponto ao infinito. E eu vou dar agora um exemplo prático para vocês verem que tudo na natureza segue esse modelo, que somos nós. Nós viemos da natureza fractal. Um pontinho gera um pontinho. Sua avó gera sua mãe, que gera você, e que vai gerar outra pessoa, e que um caso vai gerar outra pessoa. Ou seja, nós somos um ponto, um ser humano que veio de outro ponto, outro ser humano. Ou seja, um exemplo da natureza fractal é o nascimento humano. Certo? Dois gametas se unem, certo? A gente vai ver que o espermatozoide ele rompe o evento horizonte do óvulo, encontra a singularidade do óvulo, formando um novo arranjo, que é um ponto. Certo? Vamos dizer que os gametas constituem a metade dessa geometria. Certo? A coisa da dualidade, que quando se unem, formam a geometria do ponto. Né? A geometria do equilíbrio, a geometria do vácuo. Então a gente vai ver, ó, um ponto, ser humano, que gera outro ser humano, que gera outro ser humano, que gera outro ser humano. Daí a beleza da maternidade, daí a beleza da natureza fractal, que somos nós. E esse ponto, como seria esse ponto? Somente uma bolinha? Então o que acontece? Quando a gente olha nessa dimensão em que estamos agora, repare, quando você olha para um elétron, quando você olha para um átomo, quando você olha para um planeta, para uma estrela, até para a gente, veja que tudo tende a um modelo esférico, tende a um modelo, uma célula, tende a uma bolha de sabão no ar, ela tende ao equilíbrio no formato esférico. Tá? Por quê? Porque a nossa dimensão, como os cientistas atuais falam, que o universo está em expansão, ele segue o modelo da expansão. Ele segue o modelo da destruição. Por que destruição? Dizem que tudo tende ao caos, né? Tudo explode, tudo queima, tudo irradia, né? Para o vácuo, para o nada, para o espaço. As estrelas emanam
tempestades solares, radiação eletromagnética, luz, nós também, a gente só emana, emana, emana. Então, isso é uma parte do equilíbrio. Isso é a nossa dimensão. É aquela coisa, para você respirar, certo? Você enche os pulmões, contrai o diafragma. É aquele equilíbrio. Uma ação e reação. Algo compensa o outro. Então, se você tem um elemento que está se expandindo, teoricamente, para gerar um equilíbrio, algo tem que estar se contraindo. E como seria esse equilíbrio desse ponto, já que estamos em uma esfera e que ela está irradiando, que ela está em expansão? Dentro desse estudo da geometria, o modelo de menor volume possível dentro de uma esfera seria um tetraedro, que é uma pirâmide de base triangular. E aí, colocado uma pirâmide de base triangular dentro da esfera, não ficaria em equilíbrio. Para manter o equilíbrio, teria que ter uma outra em sentido contrário para os vetores se anularem e ela atingir o equilíbrio. E aí a gente vai chegar a essa imagenzinha que vocês estão vendo lá em cima. Reparem, uma esfera com uma pirâmide de base triangular para cima, amarelinha, vermelhinha ali para baixo. Olhando em 2D, bidimensionalmente falando, a gente vai ver essa imagem daqui, a famosa estrela de Davi. Aí a Harami até mesmo faz um estudo para mostrar como essa imagem, essa estrela de Davi, ela é demonstrada em praticamente todas as civilizações antigas, culturas antigas e até hoje. Né? Muito correlacionado com conhecimento, etc. E aí, essa foto aí que vocês estão vendo aí, latitude 19,47, mostra as regiões, as latitudes do Sol que tem mais atividade, onde a gente encontra maior número de atividades solares. Vocês podem ver o seguinte, que dentro dessa geometria de uma pirâmide para cima e para baixo, as bases das pirâmides, elas cortam, elas estão nas latitudes da esfera em 19,47 graus. E quando você vai estudar, né, por exemplo, o Sol, como Júpiter, como muita coisa, vocês vão ver que nessas latitudes são zonas de maior energia. Então, por exemplo, aí no Sol, eu botei essa imagem porque é bem nítido. Nessa latitude você tem essa maior atividade. Então é uma correlação, é uma forma de a gente visualizar a sua estrutura interna, já que até o momento a gente não pode entrar no Sol para dar uma bisoiada. E lá embaixo tem mais uma foto, onde mostra aí de uma maneira um pouco talvez mais clara a esfera com as duas pirâmides, né, na parte interna dessa esfera. E um detalhe, a gente está tentando entender como essa única dimensão que existe, que é o pontinho, como é que ele se comporta. Então a gente já viu que tem uma esfera, que tudo que a gente enxerga é uma esfera, e dentro com aquela geometria, que são aquelas duas pirâmides que parecem a estrela de Davi. E um detalhe, tudo no universo, tudo gira. Aqui agora eu estou parado? Não. Em relação ao planeta, a qualquer planeta do sistema solar, em relação ao Sol, eu estou girando. Em relação ao centro da galáxia, eu estou girando. Nós estamos girando. Então, tudo no universo gira em relação a algo. E o que é que muda no universo? O que é que tem diferente? A gente chama tem diversas dimensões. Agora, chame cada dimensão de densidade. Então, o que acontece? Existem de densidades diferentes. E mudar de dimensão é você mudar de densidade. Ou seja, agora eu estou na densidade X. Se de repente eu boto uma roupa aqui e mudo minha densidade, mudo minha frequência, eu desapareço. Eu vou estar imerso em um outro, vamos chamar assim, universo paralelo, em uma outra dimensão, em ressonância, ou seja, compatível com aquela densidade. E essas diferentes densidades tudo está girando. E aí, por exemplo, você vai ver nessas imagens, repare que todos os elementos que a gente encontra na natureza, no corpo humano, na biologia e na matemática, tudo tende ao giro, e esse giro segue um modelo matemático baseado, inclusive, numa sequência de números primos,
que é a equação de Fibonacci. Então, reparem aí, ó, o Fibonacci, aquela espiral tendendo, ó, sempre ao infinito, ó, ao ponto, vai diminuindo, 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 parecendo aquela viagem que a gente fez dos pontinhos. A gente aí vem ver isso no corpo humano, vai ver na biologia, vai ver nas plantas, na natureza. Por exemplo, né, olha aí o movimento de rotação, a formação dos braços das galáxias que estão girando também em direção ao seu núcleo, que é um grande buraco negro, ao seu ponto. Olha, por exemplo, aí a imagem de um furacão, né, em formação. O que é um furacão? Densidades, olha aí de novo, diferentes de ar. Ar frio tende a descer, mais pesado. Ar quente, mais leve, tende a subir. Diferentes densidades. Se o frio chega por cima e encontra o quente embaixo, eles tendem a entrar em convecção. Então o frio desce, o quente sobe. Beleza, mas detalhe, como tudo está girando, o que acontece? Esse movimento, ele acontece em uma espiral. O planeta está girando, o planeta está fazendo essas massas girarem. Então, quando o ar quente subir e o frio descer, isso vai gerar um movimento espiralado e, coincidentemente, claro que não, vai seguir um padrão da natureza. Que é essa equação aí que a gente está vendo da Fibonacci. E aí chegamos ao modelo do pontinho. Vou apresentar a vocês, aí ó, prazer, pontinho, pontinho a você, que é o duplo torus. O que é esse duplo torus 3D? Aí no meio, nesse pontinho, é a singularidade, é um pontinho. Onde esse pontinho emana informação pelos equadores, certo? Vão para a esfera, e na esfera eles terminam direcionando a energia, a informação, como queira chamar, para os polos e descem em espiral, de novo, o movimento, e voltam para a singularidade. Para ficar uma maneira mais visual, coloquei uma animação. Então aí vocês podem ver nessa animação. Aí no centro, irradiando pelo Equador, do Equador sobe para os polos, dos polos volta em espiral para o meio, para o pontinho, que de novo vai para o Equador, e aí fica esse ciclo. Tá? E esse modelo a gente vai ver que é um modelo onde uma galáxia, né, ela se comporta como uma maçã. Você pode ver até o desenho da maçã, ela segue o desenho da singularidade. Na verdade, tudo que a gente for ver na vida, ele segue esse modelo. E aí, por exemplo, o nosso campo magnético. Tá? O nosso campo magnético, ele tem um desenho perfeito desse torus. E o que forma essas duas dimensões? Quais são as forças que compõem esse ponto? Vou voltar aqui. Nós temos duas forças, certo? Uma força a gente chama de radiação eletromagnética, de magnetismo, eletromagnetismo. Repare a estrela aí, ó. Ela emana, nós emanamos, né, radiação eletromagnética, luz, energia. Isso tudo que tem no espaço, todos os corpos, todas as estrelas, todas as galáxias, tudo isso está emanando alguma coisa. E toda essa emanação está indo para o vácuo. Daí, os cientistas dizerem que o vácuo, na verdade, não está vazio. Está cheio. Cheio de energia. Porque o vácuo está recebendo a energia de tudo. Tudo emana energia para o vácuo. Então, uma força é o magnetismo. É o eletromagnetismo. É a emanação. E qual seria a força contrária? A força que, ao invés de ser do ponto central, ou seja, todas essas emanações, essas radiações, elas emanam desse pontinho aí do meio para fora, para a nossa dimensão. É o que a gente vê. A gente só vê a parte externa dessas esferas. A gente só vê as radiações, as emanações. E o que é que está contrário? O que é que faz entrar em equilíbrio? Qual é o vetor contrário que direciona, ao invés do ponto para fora, de fora para o ponto? A gente chama de gravidade. Então, ao invés de a gente falar de força Van der Waals, força fraca, força forte, que mantém os prótons de carga semelhante, eu sempre com um núcleo de um átomo, nêutrons e prótons com cargas iguais não se repelem. Ah, não, é porque ali existe uma força muito forte. Você não disse nada, né? Você deu nome à circunstância. O que acontece?
O que é que mantém planetas próximos, planetas em uma órbita? O que é que mantém corpos unidos? Gravidade. E gravidade a gente passa não só a falar de componentes muito grandes, como a gente começa a utilizar o termo gravidade no estudo subatômico, no estudo de partículas muito pequenas. Então a gente vai ver que independente da escala, seja micro ou seja macro, a gente vai estar falando de gravidade em direção ao ponto, ou eletromagnetismo sendo radiado daquele centro do núcleo. E isso a gente vê, esse desenho, no nosso campo magnético. Ou seja, são linhas de força, certo? Forças eletromagnéticas irradiando, que por sinal é o nosso escudo, que protege a Terra, né, dos ventos solares, das tempestades solares, etc. Tal, onde, quando, por exemplo, a gente recebe o impacto de uma tempestade solar, é direcionado aos polos toda a energia que chega, ou seja, é direcionado ao centro, à singularidade que fica dentro da Terra, e quando atinge a atmosfera dos polos, como recentemente aconteceu, a gente vê aquelas auroras bonitas, né? Boreais, austrais, dependendo do polo que você está vendo. Só que esse modelo, a gente vai ver o seguinte, que esse mesmo modelo não é só coisa de planeta. A gente vai ver em um elétron, olha ali no cantinho. Quando você tá, se você lembra de química, o elétron gira. Qual é o spin do elétron? Qual é o giro do elétron? Qual é o sentido? E aquele elétronzinho, ou seja, tem um campo magnético e tem uma gravidade. É a gravidade, por exemplo, eu me questionava, o elétron é quase 2.000 vezes menor do que o núcleo do átomo. É muito pequenininho para um átomo. É praticamente a Terra e o Sol. Ou seja, olha o nosso sistema solar. Ele tem o mesmo arranjo de um átomo. Só mudou a escala. E por que o elétron não é repelido? Ou não entra em colapso? Porque, na verdade, não é atraído pelos gigantes prótons. Ah, porque ele tem uma velocidade que tende ao infinito, infinito. Isso se chama gravidade. Então, o pontinho, a gente já está vendo. Existem duas forças atuantes, a gravidade e o eletromagnetismo. E compõem esse formato. E, por exemplo, nessa imagem da Terra, acho interessante que ele mostra o mesmo torus em diversas capas, parecendo uma cebola. O que a gente pode definir isso? Nesse caso aí são linhas, né, representando linhas de força atuante do campo magnético. E a gente poderia desenhar também o seguinte, o torus, o pontinho, ele existe, ali coexiste em diversas dimensões também ao mesmo tempo. E a gente vai ver isso para a Terra, a gente vai ver isso com o elétron, a gente vai ver isso com uma galáxia, um quasar, um corpo celeste gigante, um buraco negro, o que for. A gente vai enxergar na natureza esse comportamento. E aí eu apresento a vocês o modelo geométrico de equilíbrio desse ponto. Tá? Haramin coloca isso de uma maneira com muita maestria. E a gente vai ao seguinte, ele demorou 20 anos na matemática para encontrar o desenho, que é esse desenho aí. É a esfera e dentro um conjunto de 64 tetraedros, ou seja, aquelas piramidezinhas. Esse conjunto de 64 forma esse desenho em perfeito equilíbrio, onde em destaque ali no meio, de uma maneira 2D, vocês estão vendo um hexágono, ali é a matriz vetorial do equilíbrio, certo? Onde estão 12 vetores, todos apontando para o pontinho central, que é a singularidade. E aí vocês vão ver agora, por exemplo, olha o desenho de uma molécula de água se cristalizando, se congelando. Ela poderia ser uma bolinha e congelava. Né? Talvez na sua perspectiva você veja isso, a bolinha congelando. Mas quando você se aproxima um pouco mais, ou seja, quando você se aproxima dessa singularidade, desse pontinho central, você vai ficar surpreso com essa imagem. Olha o centro, é um ponto, é uma singularidade. Olha o hexágono ao redor desse ponto. Aí a gente está vendo isso 2D, tá? Isso é um arranjo tridimensional. Mas olha o hexágono com uma esferinha, com outro hexágono, e isso vai crescendo de uma maneira fractal, seguindo o mesmo modelo, o mesmo padrão que a gente estava vendo aqui atrás. Tá? O hexágono, ponto central, e os tetaedros de uma maneira fractal no seu crescimento. Então, mais uma demonstração de que a natureza, a criação, a construção das coisas na nossa dimensão, ela segue uma geometria, segue
fossem pecinhas de Lego. Você precisa daquela geometria para formar algo, vamos dizer assim, conceber algo em nossa dimensão. E vamos levar isso agora, por exemplo, para a biologia. A gente está falando muito de espaço. Mas olha aí o comportamento de uma célula que se multiplica em 2, em 4, em 8, em 16. As células, elas entram em equilíbrio em posições que formam geometrias, né, que são geometrias da matriz vetorial do equilíbrio, e que são geometrias que a gente visualiza também no espaço, ou seja, em uma escala gigante. E um detalhe, a gente falou muito em 64 tetraedros. Ou seja, 64 tetraedros gera aquele arranjo do equilíbrio. Detalhe, quando você começa com um pontinho, uma célula, tá? Um embrião, ou seja, depois que as duas metades, o masculino e o feminino, os dois gametas se unem, eles formam o quê? A vida, eles formam a singularidade. E como é que a singularidade ela vai crescer? Ela vai crescer aleatoriamente? Não, ela vai crescer seguindo esse padrão. Padrão, vamos dizer, da vida para essa dimensão. Então ela se multiplica em 2 células, em 4 e 8. Detalhe, quando atinge 64 células, é que essas células são todas iguais, elas começam a se diferenciar em célula de cabeça, em célula da pele, etc. Ou seja, a natureza está mostrando, eu preciso do arranjo, da geometria, com 64 células, para aí sim começar a minha diferenciação. 64 células, 64 tetraedros dentro de uma bolinha. Então, estamos na biologia vendo como é o modelo, a geometria da geração, não digo da vida, essa vida que a gente chama de vida inteligente, do tudo, da matéria. Tá? É como você geometria para a energia se condensar em matéria, na nossa dimensão, na nossa densidade. Olha aí que fantástica essa imagem, cedida pelo projeto Ressonância, lá que Haramin no Havaí coordena, que são microtúbulos de células neurais. Isso aí foi uma foto, um frame. Isso aí está, vamos dizer assim, piscando, se movimentando, muito rápido. Está em ressonância a um ciclo de 1/40 de segundo, ou seja, uma parte de 40 de um segundinho, isso é muito rápido, certo? A gente está vendo uma foto de um microtúbulo desse gerando um arranjo. E olha novamente o desenho que a natureza está nos propondo. Olha essas duas imagens, principalmente da direita. O ponto central, a gente vai ver uma formação hexagonal, todas irradiando para uma esfera, seguindo esse modelo, desenho da matriz vetorial do equilíbrio. E a gente pode fazer até um vídeo falando sobre as células neurais e por que nosso cérebro é 90% de água. Vocês já viram como é a molécula de água? São 2 átomos de hidrogênio, um de oxigênio, formando um tetraedro. Novamente, a água, como a sílica, eles têm uma geometria espacial tetraédrica, ou seja, tetraedro, a água é o elemento da vida. Por quê? Porque esse arranjo da água, ele entra em ressonância com a geometria dessa dimensão da criação, certo? Ou seja, a dimensão que cria a singularidade. Então, por isso que o nosso cérebro é 90% de água, porque é da água que funcionasse como um rádio. É ela que capta, que entra em ressonância com a outra dimensão, ou seja, com a criação, com os outros planos, para trazer a informação, a energia e condensar e transmitir para a nossa dimensão. É meio complicado, mas a gente aos poucos vai trabalhando essas ideias de outras maneiras. E é isso aí, gente, que é o padrão do tudo. Repare, é uma rede, tá, de geometria, onde os componentes, as matérias, tudo que a gente conhece, é definido por um horizonte que é uma esfera, é esférico. Então, esse horizonte ele é definido por um arranjo de equilíbrio, que é aquele arranjo vetorial que a gente viu pouco atrás. Então, na verdade, nada se destrói,
e depois se compõe. Na verdade, tudo se transforma geometricamente e tudo, na verdade, está interligado dentro dessa rede. Nada existe isolado. Uma maneira, aí daqui a pouco a gente fala sobre rede, mas vamos agora para o templo de Osíris, no Egito, onde na parede, tem uma parede desse templo, que tem duas coisas interessantes que eu coloquei. Uma é o desenho nítido da chamada flor da vida. Por que flor da vida? É o formato da vida. E flor porque as pétalas se assemelham a flores, né? E esse desenho que está destacado aí nessa parede, do lado direito do desenho, vocês podem ver de uma maneira mais fraquinha. Você não vai ver muito esse desenho nos seus livros de história, porque os cientistas eles não conseguem explicar como isso foi feito, porque isso não está talhado na parede. Se você cavar essa parede, esse desenho vai estar incrustado, isso vai estar queimado na pedra por metros e metros de profundidade, com uma perfeição absurda. Eu acho que nem meu computador faz com essa perfeição. Agora a pergunta é, como é que povos antigos conseguiram uma tecnologia que a gente nem sabe como, nem laser é, porque isso está atingindo a própria estrutura molecular da pedra. Como é que eles conseguiram fazer um desenho desse na estrutura, nos retículos cristalinos da pedra, por metros de profundidade, sem uma talhada? Queimaram a pedra. Nós hoje não temos tecnologia para isso. E além do fato disso já está mostrando que pessoas, que seres com muita tecnologia já fizeram isso, porque povo antigo é impossível, a gente não faz hoje. Além de comprovar a existência de vida inteligente fora da Terra e de que nós já coexistimos com eles em tempos passados, o mais importante é o que é que eles queriam passar para a gente. Eles podiam ter desenhado, sei lá, um gavião, um urubu, o que você imaginar, uma baleia, mas não. Eles desenharam o modelo geométrico da matriz vetorial do equilíbrio do vácuo. Ou seja, eles estavam dando um recado à civilização daquela época, a nós, porque eles fizeram isso para isso ficar na história. Eles fizeram dessa maneira na pedra para isso durar, resistir o tempo. Então eles transmitiram, esses povos inteligentes, aos seres humanos, eles desenharam a fórmula, o modelo geométrico do tudo, de como tudo é feito. E, por exemplo, nesse mesmo templo, aí vocês podem ver aí embaixo, olha com calma esses desenhos. E eu vou dizer a vocês estão vendo aí um helicóptero. Não é nada parecido com um helicóptero. Vocês estão vendo um helicóptero com uma hélice, com uma cauda estabilizadora. Vocês estão vendo ao lado aí algo que parece ser talvez uma embarcação, um submarino, alguma coisa do tipo. Mas embaixo vocês estão vendo uma aeronave supostamente com cauda nítida, com asa, se assemelhando muito a um avião. E aí eu pergunto, como é que civilizações antigas, há 10 mil anos atrás, tinham um conhecimento tão avançado, tecnologia de ponta, e faziam um desenho nítido de helicóptero, de navio, de embarcações, do que for. Então, a gente pode ver que esses desenhos, parecendo que são desenhos esotéricos, né, que muita a linha esotérica usa, flor da vida e tal. Gente, isso é tecnologia altamente avançada que estamos falando aqui. E aí você olha, por exemplo, essa imagem. Você, pô, Rodrigo, tudo está interligado. Nós somos, na verdade, esferas dessa rede, né, infinita de conexões, etc. É porque a gente não enxerga isso tudo. Por exemplo, quando você vai para o espaço, você não enxerga esse cheio do vácuo. A gente fala que está vazio, que a gente não está interagindo, por exemplo, com o que está aqui entre mim e esse computador e essa câmera. Teoricamente só tem ar, não tem nada. Só que isso aqui na verdade está cheio. O que não falta aqui é ondas de todos os tipos, infravermelho, micro-ondas, raios gamas, infinitos raios aí. Ou seja, aqui existe um infinito de coisas aqui nesse mesmo local do universo. Então não existe o vazio, não existe o nada. E aí você olha, Rodrigo, mas pô, entre um planeta e outro não tem nada, é o vazio. Por exemplo, eu botei essa foto aí dessa aranha. Aí você olha assim, oxe,
A aranha está paradinha. Ela não pode estar se levitando. A gente sabe que ela deve estar talvez em uma teia, mas você não está vendo nada. Mas esse nada está mantendo a aranha naquele local. Aquele planeta naquele local, aquela estrela naquele local, tudo no seu devido local. Mas o vácuo está gerando forças, gerando uma estrutura que essa aranha fique aí. Então, a gente fica sem entender. Mas se a gente superar os nossos sentidos, dessa limitada visão, né, tato, audição, etc., a gente pudesse colocar um óculos especial, a gente veria o que estaria fazendo essa aranha está aí voando, uma rede. Mas essa rede é invisível para a gente, porque a gente só enxerga o quê? As esferas. A gente não consegue enxergar a estrutura do vácuo. O que tem dentro, por exemplo, do Sol. A gente não consegue enxergar. A gente só enxerga fora. Mas peraí, e o espaço? A gente não está enxergando? Sabe onde nós estamos vivendo? Nós estamos dentro de um imenso buraco negro. Porque aquele torus duplo, esse modelo do torus duplo, é um modelo de um buraco negro. Então, todos os nossos átomos, todos os nossos elétrons, tudo é um mini buraco negro. Então é buraco negro dentro de buraco negro maior, e etc e tal. Onde o buraco negro por fora a gente vê uma esfera, e por dentro tem toda uma estrutura. Então, o que é o vácuo? Certo? O que é essa escuridão? Por que o espaço é preto? É porque a luz é tanta matéria que tem aqui dentro que ele não consegue se irradiar e a gente não consegue enxergar o que está fora do horizonte da esfera desse universo que a gente vive, que é um baita buraco negrozão gigante. Então essa rede, o vácuo, é invisível para essa dimensão. A gente não consegue perceber. Certo? Mas a gente consegue calcular e interagir. E é desse vácuo, é desse nada, que surge o tudo. Justamente naquele modelo que a gente viu que é o duplo torus. E aí embaixo vocês vão ver duas imagens, do lado esquerdo de vocês, né, um modelo, um diagrama de um conglomerado de galáxias que a gente chama de universo visível, que é até onde a gente pode captar a luz. E no lado direito, vocês podem ver a semelhança de uma rede neural, ou seja, no nosso cérebro. Tudo está se comportando de uma maneira parecida. Nessa rede que eu chamo a rede da vida, que é a rede do vácuo, da criação. Então a gente está vendo o seguinte, que para a gente analisar as dimensões, para a gente analisar a criação, da onde vem a vida, para onde vai as informações, etc., tudo é uma questão de perspectiva. Por exemplo, nessa imagem aí, vocês estão vendo um gigante, um menino gigante esmagando, tentando esmagar, pisar em 2 banheiros químicos? Numa perspectiva, sim, eu estou vendo isso. Bidimensionalmente falando, por uma foto, eu estou vendo isso, um menino gigante. Mas, como nós temos um conhecimento já na nossa mente, na nossa memória, a gente vai ver que isso é uma perspectiva diferente. Que isso tridimensional, numa visão 3D, a gente vai ver que, na verdade, é um menino que está muito próximo à câmera, os banheiros estão longe e dá essa perspectiva aí diferente. Então, a gente precisa agora tentar enxergar o tudo de uma perspectiva fora do local que a gente está. Porque senão a gente vai cair na cilada de enxergar isso aí. Um gigante onde não existe gigante. Isso é um menino que deve ter 1,40 m de altura. Por exemplo, todo mundo aprendeu na escolinha que o Sol está parado e os planetas girando em forma elíptica, circular ao redor do Sol. Parado, correto? Não, errado. Olhem essa animação. Gente, o Sol não está parado. Não existe nada parado na vida, no universo, nada. Tudo tem movimento e girando. Então, o nosso Sol ele está em movimento, em giro ao redor do centro da nossa galáxia. Tá? E é um movimento circular, tal? Não, é um movimento que a gente vai ver lá no resumo da ciência e tal, onde o nosso sistema solar, ou seja, o nosso Sol, ele sobe, desce, ou seja, ele faz um movimento espiralado. A gente vai abordar isso ainda nesse vídeo, mas olha para os planetas em relação ao Sol agora. Os planetas eles estão girando ao redor do Sol e acompanhando, na verdade, o Sol. E agora olha uma linha que sai de qualquer planeta desses.
você vai ver que essa linha segue um movimento espiral. Lembra que a gente falou que todas as densidades, tudo está girando e essa diferença de densidade forma o Fibonacci? Ou seja, olha o espiral aí de novo, tendendo ao infinito. Nesse caso, o infinito é o que? É acompanhando o movimento aí até onde for. Então, esse movimento, esse desenho dos planetas, isso estamos numa perspectiva macro. Faz lembrar alguma coisa? Ó, essa espiral no espaço-tempo. Olha em cima uma representação do nosso sistema solar. Veja que cada planeta deixa no espaço um desenho que do movimento de uma espiral. Agora, em diferente escala, mas no mesmo padrão, dentro do núcleo de nossas células, nós vamos ver o que? A presença do nosso DNA. E o nosso DNA é o que? São hélices em movimentos espiralados, seguindo o mesmo padrão do movimento dos nossos planetas do sistema solar. Então você está correlacionando agora, meu caro, o formato do seu DNA com o movimento dos planetas do nosso sistema solar. Estamos trazendo biologia e cosmologia para o mesmo padrão, para a mesma ciência. É o nome ciência universalista. E o detalhe, agora vamos avançar um pouco essa interpretação. O que é o DNA? Quando você fala em DNA, você pensa o quê? Pois ali contém a informação de todo o nosso corpo, dessas trilhões de células, com essas diferenciações, cor de cabelo, sabe? Aí um cientista até faz uma correlação da informação que tem no nosso DNA com a biblioteca, seriam bilhões de livros que teria que encher a lua de livros, etc. Informação. O DNA contém muita informação. Então, quando você percorre esse DNA, você está lendo informações. Agora a questão é, será que informações só estão no DNA? Ou tudo tem informações? E as informações estão dispostas no universo em um padrão semelhante. E como a gente poderia interpretar essas informações? A gente vai entrar agora no tempo, que é uma das dimensões. A gente falou até agora em espaço, né? Ou seja, em volume, em que a gente falou em criação de matéria, falamos de massa, falamos de muitas, de emissão de radiação, de gravidade, em muitas dimensões, em muitos fatores. Agora a gente vai falar de mais um que a gente conhece, que é o tempo. E se tudo é um ponto? Como a gente está vendo aí na estrutura daquele duplo torus, né? Onde tudo está girando, tudo está se expandindo e voltando para a singularidade. Será que pelo tempo existir, ele não estaria seguindo algo parecido? Será que o tempo, por ele também existir, ele não seguiria esse padrão onde tudo segue com giro, com movimento espiralado, com a geometria do Fibonacci, com o duplo torus, o que for? Então, toda essa narrativa até agora foi para a gente se preparar para começar a fazer essa abordagem sobre o tempo. E eu digo a vocês, recentemente, eu estava trabalhando quando uma colega de trabalho falou algo comigo sobre o mundo à volta, os ciclos da vida, e eu dei um estalo. E na hora que deu esse estalo, me deu vontade de ir para a internet e pegar uma imagem que eu já passei para vocês. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas de um caracol. E aí eu digo, realmente, um caracolzinho mudou a minha vida, mudou a minha maneira de enxergar o tempo. E aí você vai ver, gente, sai um pouco do sistema educacional. A observação da natureza, de simples coisas, te fazem trazer uma filosofia juntamente com uma ciência, em uma observação, que muda completamente a perspectiva dos parâmetros de tudo. E agora, voltando para o caracol, como é que esse caracol, olha o desenho do casco dele. Vocês já estão vendo aí um giro, vocês já estão vendo espiral, vocês já estão vendo um desenho padrão que a gente mostrou. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte. O tempo, falando em tempo, e aí eu vou à conversa que eu tive com essa minha colega, a gente vê que o tempo, quando a gente pensa assim, existe um tempo universal. Primeiro que a gente não sabe nem que é o universo. A gente vive em
infinitos universos, que é o que a gente chama de multiverso. É o universo, 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 que são os pontinhos. E o tempo com que a gente relaciona é o tempo que a gente está vendo aqui dentro desse pontinho que a gente chama de universo, que é o nosso universo. Ou seja, é esse mundo que está dentro desse pontinho que a gente vive. Agora, será que esse tempo ele é sentido, ele é percebido igualmente por todas as consciências? Por que eu estou perguntando isso? Porque qual é a forma como você interage com o universo, com tudo? Você não está ligado diretamente à verdade. Você está vendo a verdade por uma interpretação do cérebro através dessas lentes que são os olhos. Você está sentindo através do tato o toque da matéria. Você está sentindo o aroma das coisas através de uma interpretação elétrica de componentes dentro do nariz. Então, tudo você está interpretando através de maquinário e componentes seus. Então, você não está ligado diretamente à criação, à divindade, vamos dizer assim, a outra dimensão. Nós estamos captando tudo através desses sentidos. Então, o tempo vai estar atribuído aos seus sentidos. Por exemplo, quando você está numa montanha-russa, num carro de Fórmula 1 e tal, cara, um segundo é uma eternidade. É um negócio, sabe, completamente diferente. Por exemplo, de você que está aqui sentado agora. Por exemplo, uma criança. Quando você é criancinha, quando você é jovem, para você terminar a segunda série é uma eternidade. Um ano é muito tempo. Mas quando você vai amadurecendo, você vai vendo que essa sensação, ou seja, essa perspectiva de tempo, vai mudando em sua vida. Porque como tudo está interligado na vida, o tempo também não pode ser analisado, ele não pode ser atribuído a uma circunstância isolada. O tempo ele também precisa ser analisado interligado com as perspectivas que os analisam. E nesse caso, por exemplo, na infância, para o amadurecimento, para uma idade mais avançada, você vai ver que o tempo vai mudar. A perspectiva de tempo vai mudar. Aí você fala assim, pô, mas não interessa, mas o tempo é o mesmo. Mas o tempo estamos vendo lá fora. O tempo, na verdade, ele existe dentro de cada pontinho. Pois cada perspectiva é diferente. É uma dimensão diferente. Então, antes de a gente falar um pouco sobre o tempo, a gente tem que ver que as perspectivas são diferenciadas. E aí a gente vai para o caracol, para a imagem que me chamou a atenção. E como esse casco de caracol pode relacionar com o tempo? Primeiro, a gente vai ver que esse desenho espiralado, repara, ó, começa largo, vai, até um pontinho. É o Fibonacci. A natureza ela segue esse padrão matemático. E quando eu olhei essa imagem, eu pensei, pô, peraí, ciclos da vida. Olha a natureza. Você começa ali, ó, largo. E aí você depois vai para uma outra etapa e vai diminuindo, até que você atinge um novo ponto. E eu correlacionei o quê? O que é que o tempo nos permite, nós como consciência? O tempo, ele é um elemento que traz para você o quê? Informação. Tudo é informação. Certo? Energia é informação. Tudo é informação. Para onde você olha, o que você está fazendo, você está recebendo informação. Então, o tempo é a força motriz que te fornece o quê? Informação. E quando eu olhei para o casco, eu vi o seguinte. Primeiro, você tem uma estrutura bem larga. Ou seja, antes de você dar um próximo passo, você tem uma perspectiva de tempo bem larga. Ou seja, na infância, quando você está lidando com as coisas muito novas, muito diferentes, parece que o tempo passa devagar. Ó, você tem um ciclo de vida, um ciclo de perspectiva bem grande. E aí você adquiriu aquele aprendizado, você dá um salto. Aí muita gente fala aí, eu não gosto de usar esse termo, porque é quântico, porque tudo é quântico, né? Ah, padeiro, me dê aí, por favor, um pãozinho quântico.
Eu quero aí agora um suco quântico. Ah, porque se eu não sei, é porque aquilo é quântico. Então, quântico virou sinônimo de você dizer não sei. Ah, e o que é isso? Ah, não sei. Isso existe não existindo. Isso é o quântico. Tá, não gosto. Mas muita gente fala de salto quântico. Eu chamo de você dar um passo, subir um degrau na sua perspectiva de aprendizado. Então você tem um tempo muito, muito maior naquela mesma perspectiva, naquele mesmo aprendizado. Conseguiu, você já avança uma casa. E essa perspectiva diminui por quê? Porque você já tem uma base. Porque a perspectiva já é nova. Você está se aproximando do seu objetivo, que é o pontinho. E o que é esse pontinho central? É o objetivo. Dali em diante é uma nova dimensão, é um novo aprendizado, uma nova realidade. Então, quando cada passo que você dá, você está mais preparado, você está mais próximo do ponto, ou seja, o percurso é menor, o aprendizado está terminando até atingir aquele objetivo. Então, essa largura vai diminuindo, eles vão ficando mais próximos, a frequência vai aumentando e você vai literalmente na vida descendo uma espiral até atingir o objetivo, que é uma nova realidade, que é um pontinho. É a entrada, o portal de uma nova dimensão. E aí você vê, puxa, agora realmente, olhando para esse caracol, na minha vida tem sido assim. Por exemplo, posso falar de mim agora. Quantas vezes você pega um aprendizado, algo novo, você demora, e vai pensando, vai observando. Até que você consegue uma observação, você já começa a enxergar aquilo diferente. E aí a quantidade de informações que vai chegando vai ficando mais rápido, e você vai acelerando a perspectiva, vai acelerando, até que você chega no pontinho que eu chamo de despertar. Você desperta, o universo se torna outro. A realidade muda. Você não precisa ir para outro planeta, nem ter um desdobramento astral, viagem astral, nada disso. Aqui, agora, nesse vídeo, a gente pode mudar o universo completamente. Aquilo que está ao seu lado, invisível, você passa a enxergar. Aquilo que você ouvia, você passa a compreender e enxergar nas outras coisas. Então a gente pode ver o seguinte, que o tempo, como é uma perspectiva única, já que nós somos perspectivas únicas do universo, o tempo ele é individual. Cada universo, nós somos um pontinho, ou seja, dentro de nós carregamos literalmente um universo. Ou seja, o meu universo tem meu tempo. O seu universo tem o seu tempo. Aí você vê aquela saudação, Namastê, meu Deus, né? Sauda o Deus que há em você. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos um universo. Nós também criamos. Nós somos singularidades. Temos o poder da criação. Somos uma consciência. Então, o seu tempo, ele vai ser regido pela sua consciência, pela sua perspectiva. E aí, usando agora a visão caracoliana, a visão do caracolzinho, o que são os ciclos de aprendizado? A vida dá voltas, né? O ciclo. Você vê que daqui a pouco você vai ver, ciclo, aprendizado, te lembra o quê? Processo reencarnatório, etc. Então, quando a gente vai agora voltando para o movimento dos planetas, a gente vai ver o seguinte, tem gente que fala assim, ano novo, Réveillon, né? Ano novo, beleza, o planeta voltou para o mesmo lugar que estava. Nunca. O planeta Terra nunca esteve no mesmo local. Acredite, desde que você apertou play aqui no YouTube e com muita coragem ainda está me ouvindo, nós dois já percorremos em relação ao centro da galáxia, acredito que 1 milhão de quilômetros ou mais, não sei, é muito. O Sol está se movimentando muito rápido em relação ao centro da galáxia. Então, em relação ao centro da galáxia, nesse vídeo já estamos a milhões de quilômetros. Então, nada está no mesmo local. Tudo está avançando, tudo está seguindo esse movimento. Então, o que é que acontece? Nós, imagine no espaço, tudo no planeta Terra, tudo na matéria, emana eletromagnetismo, emana luz, emana radiação,
emana ondas sonoras, emana uma porrada de energia. Agora imagine que o planeta ele está parado. Vamos parar um pouco o tempo. Nesse espaço-tempo, nesse local do universo, ele emanou informação. Avançou um pouquinho, emanou. Avançou um pouquinho, emanou. Nesse movimento espiralado. Agora olhem, meus amigos, para o DNA. O DNA é uma espiral com blocos de informação, com códigos de informação, onde agora os nossos cientistas estão começando a codificar essas informações, ou seja, dentro de um movimento espiralado, certo? Condensado para a gente, para a nossa dimensão e nossa energia, nós estamos no espaço, ou seja, em um DNA, lendo informações de uma criação. Então, o que é que eu posso dizer? Posso correlacionar e mostrar que no espaço, como por exemplo nos planetas, estamos marcando o espaço-tempo, deixando um rastro de informação. Vamos imaginar assim, para uma estrutura de DNA de uma outra dimensão maior. Pode soar estranho, mas aonde eu quero chegar com essa ideia, vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, o que é esse ciclo de aprendizado? Como é que a gente pode... Por que esse sentimento de mudança? Ano novo, né? Vida nova, fase nova de minha vida. Isso é só comercial? Isso é misticismo? Não. Você realmente está em outro ciclo. Olha nesse gráfico que eu desenhei. Está vendo o movimento espiralado, por exemplo, aí do planeta Terra ao longo do Sol. Repare que entre esses dois pontos, olhando, se você olhar de cima, de frente aí para esse movimento, no caso aqui, se você está olhando de frente, você vai ver a Terra girando ao redor do Sol. Um giro mesmo, elíptico, né? Mas um giro. Então, quando ele completa um giro, que é um ano, quando você olha de lado, como é esse desenho que está aí, você vê aqueles dois pontinhos que eu marquei de laranja. É o início e o final de ano. Ou seja, é um ciclo. É um movimento, é um fragmento dessa espiral. Então, repare, o próprio movimento, né, o próprio tempo, né, do planeta Terra, ele gera um ciclo. Ele gera uma nova experiência. Certo? A gente nunca está no mesmo local. Então, o próximo ano já é um outro local, já são novas energias bombardeando aqui o nosso planeta. Muita coisa muda, que muda clima, que muda tudo, etc. Tal. Como a gente viu bem isso aí no vídeo Transição Planetária. O nosso sistema solar agora, ele está entrando em uma zona energética completamente diferente. Aí você está vendo esse clima mudando e o pessoal falando de aquecimento global. Esquece isso. Tá? A poluição pode até atrapalhar, mas assistam o vídeo Transição Planetária, vocês vão ver direitinho. Inclusive, a gente vai ver a radiação eletromagnética no nosso universo, como ela é maior no Equador. E aí eu vou correlacionar de novo com o modelo do duplo Torus. Então, estamos sempre avançando, novos ciclos. E agora é o seguinte, a gente está vendo que o tempo, ou seja, o tempo para a gente não é só algo banal. O tempo, estamos falando, na verdade, de aprendizado, certo? O tempo, ele é uma variável, é a variável que desenha, é a variável que cria informação. Informação essa que é lida, lembra do caracol agora, dependendo da nossa perspectiva, dentro da nossa velocidade, no nosso jeito, vamos dizer assim. E agora um detalhe. Muito a gente ouve falar, né? Pô, nós temos consciências mais evoluídas que nos acompanham, são os nossos mestres, nossos exemplos, nossos mentores, etc. E aí eu pensei, pô, por exemplo, Jesus, um cara altamente social, inteligente, um cara muito além, muito mais avançado do que a época, do que até a gente hoje. Um cara com uma moral e uma ciência, uma tecnologia muito mais avançada. Aí eu pensando naquela pensamento linear. Pô, eu evoluo, ele evolui. Eu evoluo, mas o problema evolui também. Eu nunca vou encontrar esse cara. Nunca vou ver esse cara. E aí, a vida vem mostrar o seguinte. O tempo e o aprendizado, ele é cíclico, tá?
a gente vê que formam ciclos, mas ele não é linear. E um detalhe, o ciclo de aprendizado, o nome já está dizendo, é para um aprendizado. Então, ao mesmo tempo, nós estamos tendo diversos ciclos de aprendizado, certo? Que é a mesma coisa que no DNA, nós temos diversas hélices de DNA e cada fragmento um aprendizado diferente. Então, o que seria nesse gráfico essa linha branca? É o que mostra, por exemplo, dentro dos estudos espiritualistas, eles mostram que as consciências não retrocessam, elas não regridem na sua evolução. Elas podem estagnar, passar 1 milhão de anos ali sendo a mesma cabeça, mas não andam para trás, sempre para frente. Ou seja, essa inclinação ela vai variar de acordo com o seu potencial evolutivo, certo? Você deu uma acelerada, você está aprendendo bastante, ó, vai aumentando essa inclinação. Pô, você está mais baixo, já tem outro significado. Então, e nessa evolução existem diversos desenhos, diversas espirais, diversos ciclos de aprendizado mútuo, ou seja, todos interligados ali, crescendo ao mesmo tempo. Alguns você pode até ficar girando ali, ó, não conseguiu aprender ainda. Outros você tem muito aprendizado, ou seja, você está conseguindo avançar bem rápido e forma uma frequência muito alta. Olha esse vermelho aí, é aquele aprendizado lento, ou seja, um ciclo ele é muito largo. Você requer, sabe, muito aprendizado, muita informação, muito tempo para poder absorver aquele aprendizado. Outros são mais rápidos, mais intensos. E um detalhe, quando eu falei, por exemplo, me correlacionei com o aprendizado, a evolução com Jesus. Eu hoje posso estar num ciclo de aprendizado onde eu estou, por exemplo, sei lá, ensinando física. Então hoje eu estou tendo uma posição de um professor e alunos de física naquela aula estão me ouvindo. Mas isso não é linear. Porque é só terminar a aula de física, eu sento na cadeira e aquele aluno de física vai me ensinar biologia. E eu vou ser aluno de biologia. Então isso mostra que sempre, ao mesmo tempo, nós somos alunos e mestres. É por isso que eu digo, esse canal é de professor para professor, é de aluno para alunos. Eu passo conhecimento, por isso que no final sempre abordo o YouTube, o Facebook, que é o retorno, o feedback, que é o conhecimento que vem para mim. Isso é uma troca. Olha essa troca de informação, eu emano a informação volta para mim. Olha o duplo torus aí de novo. Olha o modelo, a geometria da vida de novo, atuante. E falando nisso, eu vou abordar novamente um sonho. Eu já coloquei aqui que o sonho é um canal de informação também fantástico. São cenas, interpretações que a gente pega de outras dimensões e que a gente normalmente vem fragmentado, mas que a gente consegue interpretar muita coisa. E esse sonho não fui eu que tive. Esse sonho foi de um colega meu, né, um grande amigo, onde a gente trabalhava junto nessa época, e aí ele chegou, me ligou, cara, vem aqui que eu preciso conversar com você. Aí eu, beleza. E ele disse que teve um sonho. E esse sonho é o seguinte, ele falou que ele estava em um local, que ele achava que ele estava dentro de uma espécie de uma nave, para variar a temática, né, vocês estão ligados? Dentro de uma nave, toda preta, era tudo preto. Ele via um corredor assim preto, luzes mais baixas, né? Mas e um corredor com as paredes pretas. E veio um cara, e ele narrou um cara de uniforme, humano, cabelo assim, assim assado, uniforme preto, preto também, e acendia um painel nessa parede, luminoso, uma tela bem sofisticada, bem bonita. E ele começou a falar sobre tempo. E nisso que ele falou sobre tempo, ele mostrou algo parecido com isso daqui. Certo? Ou seja, nós evoluímos e o tempo, na verdade, era um emaranhado de linhas. Ele disse que viu esse emaranhado de linhas coloridas subindo. E teve algo até que ele não entendeu, quando ele disse que o cara falou para ele o seguinte, ó, não importa, por exemplo, se você vai entrar no ônibus ou não. No final, você fez as duas coisas.
deu um nó na minha cabeça, deu um nó na cabeça dele. Eu fiquei pensando, rapaz, o que esse cara quis falar? E aí hoje eu vejo o seguinte, vendo a perspectiva, o pontinho de fora, a gente vai ver os ciclos de aprendizado, a gente vai ver isso aqui, ó, de fora. E quando ele fala no final, a gente está vendo o quê? Em um final de um ciclo talvez bem maior. Quem sabe no final de um ciclo de reencarnações até, ou de uma reencarnação, o que for. De um ciclo, de uma perspectiva muito longe, o que é que acontece? Lá atrás, quando você morava lá num castelo feudal, você teve um momento lá que você tinha que resolver um negócio, aí você teve duas opções. Ou vai de cavalo ou vai de carroça. Aí você, porra, eu vou de cavalo. E aí isso gerou um aprendizado, gerou umas circunstâncias. Aí nesse momento, tipo você, no momento da sua escolha, se você parou para pensar em escolher entre cavalo e carroça, de algum modo, ou seja, em algum tempo, ou seja, no final, você escolheu os dois. Os dois por quê? Hoje você pegou um cavalo. Aí agora, você está na rua e você tem que decidir. E agora? Eu vou de ônibus ou eu vou de táxi? Você fala, poxa, eu vou de ônibus. Se você trazer essa perspectiva lá para trás, você vai ver que esse ônibus, esse táxi, é esse cavalo, essa carroça. Ou seja, de algum modo, você já vivenciou tudo. Ou seja, o aprendizado já chegou para você. Aí você pergunta, pô, Rodrigo, bem que uma minha vizinha um dia me falou assim, ficou questionando, pô, por que o espírito, perto de sua criação, ele passa pelo mal? Né? Você vê, né? O espírito evolui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e vai, até espírito puro. Será que tem? Não tem fim, não tem espírito puro. É a nossa perspectiva até onde a gente enxerga. E tem aquelas consciências mais primitivas, mais grosseiras. E por que nada se cria e já vai lá para espírito puro, para uma consciência maravilhosa, aquela coisa toda? O que é o mal? A gente está interpretando agora o que é mal. É ignorância, falta de aprendizado, de informação, de conhecimento. Aí você fala, não, Rodrigo, eu não concordo, porque tem muita gente que é mal aí e é inteligente, cheio de informação. Para aquele ciclo de aprendizado. Você já pode ser um cara mal, escrotíssimo na sociedade e ser um físico nuclear. Então, em relação à física, você é... Em relação ao conjunto, ou seja, ao equilíbrio moral e intelectual, ou seja, a evolução da sua consciência, do seu espírito, você está na infância. Por isso que a gente passa pelo mal lá no nosso passado. Porque é o caminho mais fácil. É o caminho da destruição, dessa dimensão. O que é mais fácil? Você destruir uma parede ou você construir uma parede? Destruir parede, meu irmão, basta você pegar uma marreta, duas porradas você já derruba um pedaço. Construir, você vai ter que saber como é que faz tijolo, como é que faz argamassa, você vai ter que saber as proporções, você vai ter que saber o que é ter uma ferramenta de nível, disso, daquilo outro, ou seja, requer muito aprendizado para construir. Por isso aquela coisa, a dimensão da construção, a dimensão do centro, da singularidade, da que cria a singularidade, a de dentro do Thoros, a criação ela é mais sofisticada. Ela requer mais aprendizado. A da destruição, vamos dizer assim, para nós aqui agora, é mais simples. Por isso, a gente participa desse ciclo. Na ignorância, a gente bate a cara, faz besteira, aquela coisa toda, porque não tem conhecimento. À medida que a gente vai adquirindo conhecimento, vamos mudando nossa consciência, nossa perspectiva, e aí, quando você agora for escolher entre táxi e ônibus, por que você não escolheu um que você consideraria errado? Porque você já teve essa experiência. Essa experiência você carrega no seu DNA cósmico, na sua consciência. Já está o seu HD externo, que agora, né, nessa dimensão, reencarnado, nessa limitada máquina, a gente tem um HD externo ali que está salvando tudo, só que a gente não tem acesso a ele. Quando a gente vai evoluindo nesse ciclo evolutivo, a gente consegue romper certas limitações que estão existindo agora e esse conhecimento vem.
Está ali armazenado, a gente não perde nada. E aí a gente começa a encarar, então agora que estou começando a entender a maldade, e entender que isso faz parte do ciclo evolutivo, que é a ignorância e lá na frente conhecimento. Daí o motivo de eu perdoar, daí o motivo de eu querer, ao invés de punir, agredir, eu instruir, educar, resumindo, amar. Aí a gente começa a entender o que é que aquele modelo, aquele cara, a gente boa, brotherzão, que a gente chama de Jesus, que está aqui ao meu lado, que está aí curtindo essa conversa, quis tanto dizer. Ele como governador desse planeta, ele como governador de várias dimensões desse mesmo globo, não é nosso guia, um paizão, um irmão mais velho, vamos dizer assim. Ele veio aqui para transmitir isso. Gente, está todo mundo aí num ciclo de aprendizado. Uns estão fazendo besteira porque estão começando agora. Outros já têm mais experiência. Você tem experiência. Instrui esse cara para diminuir o impacto da besteira e vocês conviverem nessa harmonia, ou seja, essa dualidade em harmonia com o ambiente que vocês vivem. Porque mais na frente vocês vão atingir uma nova singularidade, uma nova realidade. Ou seja, nós vamos descer literalmente, lembra do Taurus? Nós vamos descer as espirais, estamos descendo pelo ralo, literalmente, até atingir a singularidade e entrarmos em um novo universo. É isso que estamos atingindo com o final da transição planetária. É para isso que estamos caminhando e é para isso que eu estou promovendo, por exemplo, esse treinamento. É treinamento para esse momento. Nós estamos agora caminhando para o chamado evento horizonte. Todos nós vamos agora romper um horizonte. Vamos nascer. Imagina um filhotinho de uma ave, um pintinho lá no seu ovinho lá, ó, ou um lagarto dentro do seu ovo. O seu universo é ali dentro da casquinha de ovo. Vamos pra gente? Você lá dentro do útero de sua mãe. Seu universo, seu horizonte é o útero. Você não conhece nada além do útero. Você imagina, será que existe vida além do útero? Aí você sai do útero, você vê um universo, meu Deus, tem coisa demais, um universo diferente. E agora, gente, estamos agora, qual é o nosso útero? Se chama planeta Terra. Será que existe vida fora da Terra? A mãe, ó mãe Terra, Gaia, mãe natureza. Vamos sair do útero. Nós vamos sair, nós vamos viajar, nós vamos expandir o nosso evento horizonte. E para isso, benfeitores, amigos, já deixaram esse conhecimento, já deixaram essas mensagens, que é o caminho para a gente romper esse evento horizonte. Então nós estamos ali, ó, com aprendizado, estamos preenchendo esse ciclo, ou seja, descendo pelo ralo, acelerando mesmo, agitando as coisas para atingir esse ponto e expandir um novo Equador, expandir a energia já em uma outra dimensão. E agora, voltando para o sonho, ele diz que quando estava acordando, ele ouviu alguém falar novelo de lã. Quando ele me contou esse sonho, algo me chamou a atenção, porque dias antes eu cheguei a sonhar eu estava no topo de um prédio, eu, minha esposa e um amigo meu, né, Rogério, ele sabe exatamente o que é isso, e eu estava em cima de um prédio e tinham dois caras humanos com um uniforme preto e um símbolo no peito. Eu sei que tinha a cor azul, só que eu não lembro exatamente como é o símbolo. E aí eu acho que eu já devo até ter contado em alguns vídeos esse sonho. E aí a gente conversando, tanto que chamavam assim para perto e falavam: minha cara, você é intraterrestre, né? Ou seja, eu tinha um sentimento que eles estavam vindo de dentro da Terra e não de fora. Isso também é interessante. E aí ele olhava para mim e dava risada. Mas certamente ele estava lá, né, pensando: pergunta idiota da porra, esse cara, né, tá aqui há um tempão comigo, me conhece e tudo, né? Ou seja, nesse momento do sonho, que a gente chama de sonho lúcido, era a minha consciência aqui agora, olhando uma cena que eu não estava entendendo nada. Nisso, um deles, que tinha um cabelo mais comprido, meio cacheado, ele estava com um equipamento na mão, aí ele fala: ó, chegaram. E era o topo do prédio, ele vai para balustrada, assim, para olhar lá embaixo. Que eu chego na quina que eu olho lá para baixo, pô, nessa hora eu pensei, pô, todo mundo vai olhar pro céu, aquela luz descendo, aquele objeto, pô, aquela coisa toda. Negativo, que eu olhei lá para baixo,
No chão tinha um objeto do tamanho quase uma quadra, né? Uma quadra que eu digo assim, um quarteirão, não menor. Tinha uma nave e o formato dela era, imagina, um hexágono arredondado, sem pontas. A nave era preta, vários retângulozinhos assim espalhados com tonalidades de luz diferentes. Muito bonita, muito diferente. E essa nave subia, né, se alinhava com o topo do prédio. Eles entravam, meu colega entrava, quando eu dava pra minha esposa que entrar, eles fechavam a porta e se picavam. Ainda pensava, pô, velho, tem escada pra caramba aqui pra descer, nem deu uma carona, né? Sacanagem. E foi por isso aí. E a descrição que ele me fez desse cara, dentro desse corredor preto, falando sobre tempo, falando essas coisas, ele descreveu exatamente um desses caras. Mesmo uniforme, mesma característica. E ele acordou com o sentimento que tinha que conversar comigo. Ou seja, a informação veio por mim, veio por ele, para os dois. Para muita gente. Ou seja, a informação veio através de vários canais, né? Talvez até para aumentar a credibilidade. Porque se é só um maluco, eu já sou maluco. Muita gente já me colocou no inferno, que eu sou isso, sou aquilo, você é maluco, você não acha que extraterrestre, isso aí eu já falei, eu tô normal. Mas aumenta a credibilidade. Pô, não é só um cara que está falando aí. É um cara, é muita gente no planeta, é muita gente aí que está trazendo informações, intuitivamente ou não, sobre conhecimentos novos, abordagens diferentes. E aí quando ele disse que acordou, que eu vi o novelo de lã, imediatamente eu estava no computador, do lado dele, fui no velho oráculo, Google, botei lá, novelo de lã. Quando apareceu essa imagem, que pô, não tem nada a ver com novelo de lã, né? Assim, não é lã, é uma coisa computacional. Ele tomou um susto e falou, cara, é isso aí. É isso aí que eles estavam me mostrando. Era uma imagem praticamente como essa, só que ele via essa imagem subindo uma ladeira, né? Subindo aquela reta. Então imagina isso subindo a reta, agora vamos olhar de frente. Então a reta é esse pontinho laranja que eu coloquei no centro. O que são essas linhas? Esse emaranhado? É o tempo. São os ciclos de aprendizado. São as perspectivas de você com o seu ambiente externo. E o conhecimento de você com o seu universo interno. Por isso é importante a gente ouvir a nossa intuição. Porque a informação não vem só de fora para dentro, de dentro para fora. O nosso universo lá dentro ele também emana informação. Lembra que tudo aqui está emanando informação, energia, todas as estrelas, tudo está emanando energia para o vácuo. O nosso universo interno está emanando tudo também para o vácuo, para o externo que somos nós. Daí a gente ouvir a nossa intuição. O que é o nosso universo interno? É aquele HD externo que eu falei que está conectado, que devido a essas limitações a gente vai puxando informações aos poucos. Mas está tudo lá. A informação está toda em nós. Pois nós estamos interligados em tudo. É o fractal. E o que seria agora, falando em tempo, vamos falar em ciclo, como eu comentei há pouco tempo, falar sobre ciclo reencarnatório, utilizando essa geometria também. Olha aí o duplo torus. Vou ler aqui com vocês. O que é a singularidade? O que é aquele ponto? Esse ponto é a perspectiva, é a criação, é você. É a sua individualidade. É essa singularidade. Então a experiência 3D, ela gira no tempo cíclico. Ou seja, tudo está girando. A experiência está girando. E mergulha novamente em direção ao eu interno. Ao seu espírito, à sua consciência maior, sei lá como queira chamar. E ao se atingir a singularidade, ou seja, surge uma nova dimensão, uma nova concepção, uma nova experiência do seu eu. Ou seja, uma nova reencarnação. Seja essa reencarnação aqui, seja em outro planeta, em outra dimensão, onde for. Uma nova experiência para alimentar a evolução do seu espírito. Da sua consciência, como queira chamar. Então, repare, ó. Começou o ciclo. Emana para o Equador. Aí começa. Repare, da singularidade, quando emana para o Equador, estamos dentro do ponto. Ou seja, estamos ainda na dimensão da construção. Muita gente chama de plano espiritual. Quando atingimos a superfície dessa esfera, chegamos aqui ó, na superfície do planeta. A gente só vive em superfície, só vê esfera, a gente só está
vendo as cascas por fora. A gente não consegue entrar na dimensão da construção, senão a gente estaria vendo o vácuo cheio, a gente estaria vendo uma porrada de estrutura diferente. Então, quando chega do torus, da singularidade, quando a energia, a informação chega na superfície, começamos o giro da vida, certo? E aí, se você não aprende, continua girando ali, começou a aprender e tal, e aí você começa a ter informações para os dois polos. E aí você vem para os dois polos, dualidade. Você pode até colocar experiências positivas e experiências talvez negativas, tá? Porque nós ainda estamos na dualidade. Que ao mesmo tempo que estamos fazendo coisas, vamos dizer assim, corretas, estamos fazendo erradas também. Mal, não pense só naquela brutalidade, um assassinato. Isso é uma representação mais rude, mais primitiva do mal, da ignorância. Mas ao mesmo tempo estamos errando. Nossa vida é de tentativa e erro. Ou seja, é de experiências. Experiências essas que, para absorver o conhecimento do universo, não daria só em uma experiência de uma vida. Daí a necessidade da reencarnação, ou seja, diversas experiências em diversos locais, no infinito. Você precisa absorver o infinito, pois você também é o infinito. Olha o pontinho. Então, para isso, a gente não pode pensar nunca em nada estagnado. Sabe aquela coisa, vim do nada, vim de Deus, vou morrer, e dependendo do que eu faça, eu vou coçar coelhinho num gramado verde pro resto da vida, para a eternidade, ou ficar sofrendo no inferno lá com os diabão para a eternidade. Isso é uma visão muito primitiva, muito até grosseira. Você pode ver no vídeo aí Múltiplas Vidas, que a gente aborda isso bem. Você não consegue ver a beleza do equilíbrio, você não consegue ver a chamada justiça divina. É algo muito limitado. Então a gente precisa expandir o nosso horizonte para uma nova realidade. Uma realidade de equilíbrio, uma realidade mais justa, uma realidade mais até promissora. E olha a geometria aí de novo. Estamos usando a geometria para construção da matéria, estamos usando a geometria para falar de tempo, estamos usando essa mesma geometria para falar de ciclo reencarnatório e para falar até da sua perspectiva. Ou seja, o que povos antigos que vieram de longe quiseram mostrar a gente, existe um padrão na natureza. Que quando você entender isso, o universo vai mudar no seu lado. Porque você cria o seu universo. Pois o seu universo é dentro, é a sua perspectiva no que você está absorvendo. Então vamos lá na singularidade. Atingimos a casca, começou coisas positivas, coisas negativas. Quando entra já nesse caminho de descida para a singularidade, começa a se acelerar. Ou seja, conhecimento começa a acelerar, a frequência começa a acelerar, pois a absorção, a velocidade das coisas começa a ficar muito rápido, ou seja, você está ficando velho, maduro em relação àquele aprendizado, significa, é uma dica, você está chegando ao seu objetivo. E aí, nova realidade. Então, o que é a mudança dimensional? É o que a gente chama de mudar de densidade, que a gente chama de reencarnação, que a singularidade é você. E aí eu coloquei uma foto que eu acho interessante. Você vê, ó, da Terra vem um bebê, o bebê vai, amadurece, envelhece, morre, volta para a Terra, ou seja, é um ciclo. O ciclo do carbono, o ciclo da água, a água evapora, chove, volta, evapora, ou seja, tudo é cíclico, gente. Tudo. A informação, a energia, ela é cíclica, ela passa, ela se transforma, ela está sempre em mutação, ela está sempre girando. Tudo no universo é dinâmico, tudo é ativo, tudo tem movimento, nada está parado, estagnado. Por isso que é interessante, até na sua vida, um exemplo, você tem sua casa, mude sempre, mude os móveis de local, o que você não usa, o que está parado, estagnado, doa para as pessoas, dá, se não presta, joga fora. Ou seja, sempre coloque movimento em sua vida, faça a informação fluir melhor por você, não deixe nada parado. Tá? Sua mente, não fique com a mente parada lá, 12 anos, 15 anos parado, pensando que não quer fazer nada, né? Vai fazer uma coisa diferente, tá estagnado, inventa algo, vai fazer, vai estudar outra coisa, muda, sempre mude, esteja mudando. Sabe? Tem gente que fala assim, eu não vou porque eu sou assim. Você não é assim para nada. Você está sendo assim, pois você vai mudar.
Queira ou não, uma hora vai mudar. Você vai enxergar coisas diferentes. Você vai precisar mudar. Então tudo está sempre em mutação. E um detalhe, quando você vai falar daqueles povos antigos, pessoal primitivo, primitivo, nada. Olha os maias, por exemplo. O tempo deles era cíclico. Olha essa imagem. Eles tinham ciclos de aprendizados em diferentes perspectivas. Por exemplo, nós temos ciclos de aprendizados individuais. Temos ciclos de aprendizado que são grupos, grupais, sociais, planetários, galácticos, e aí vai. E para cada perspectiva de aprendizado diferente, nós vemos que temos ciclos diferentes. Então, por exemplo, um aprendizado individual para você mesmo pode ser que seja rápido. Em grupo, em relação a você, demore mais um pouco. Planetário, em relação a você, demore mais um pouco. Por exemplo, você olha assim, transição planetária, eu pensei que era em 2012, aquela desinformação toda, e aí, quando será? Será que é daqui a 1000 anos, 10 anos, 5 anos? Agora pense o seguinte, transição planetária, um está falando do planeta. Para o planeta, 3.000 anos, 4.000 anos, é um tapa. Para ele pode ser coisa de um ano. Aquele ciclo de ano. Pode ser que essa transição planetária, era glacial, ou o que for, é só um ano. Ano novo, Réveillon. Uma nova estação. Um novo inverno chegando. E para a gente são milhares de anos. E aí você vê que realmente o tempo ele é altamente relativo. Então comece a imaginar tempo como velocidade. Imagina que existe uma civilização que ela é tão rápida que o que a gente leva uns 2 minutos para apertar um botão, eles são tão rápidos que eles já construíram uma cidade. Para eles levou 100 anos. E para a gente, que é tão devagar para eles, praticamente parados, invisíveis, só levou um segundo. Então, com essa visão, ao invés de você começa a falar de tempo, fale de velocidade. As velocidades são diferentes. São cíclicas, tal, e você vai começar a enxergar o tempo de outra forma. E aí uma mensagem. O porquê essa busca do autoconhecimento? Que o único, como diz assim, você só não consegue mudar nada no universo. Ninguém, só você mesmo. Nós somos deuses, pois nós conseguimos modificar todo o universo, que é o nosso interno. Lembra do pontinho? Nós somos um pontinho, que dentro tem pontinho, pontinho. Nós carregamos o universo conosco e nós podemos reger, mudar todo esse universo. Daí a beleza de você querer crescer, evoluir, se tornar uma pessoa melhor. Você vai estar ajudando o universo inteiro. Você vai estar ajudando no equilíbrio do tudo, porque tudo está conectado. Todos os universos estão conectados. E aí o grande amigo aí que passou por aqui e continua, né? O Chico Xavier, ele tem essa frase que eu acho fantástica. Que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas é possível começar de novo e fazer um novo fim. Perfeito. É o ciclo de aprendizado. Ninguém retrocede, ninguém vai para trás. Mas se você não conseguiu agora, não se preocupe. Você pode parar sua estratégia, seu planejamento, começar diferente e ter um novo fim. Então nunca se desespere. Nós somos eternos. Então se você acaba de criar um novo ciclo, bem-vindo. É aquilo que eu falei. Você atravessou o evento horizonte. Você atravessou, saiu dessa casca e enxergou uma nova realidade. E agora, já finalizando, tem um extra, um bônus para vocês. Uma curiosidade. Vamos pensar o seguinte. Tudo emana luz, certo? Como a gente viu, tudo emana energia, informação. Então o planeta Terra, ele está emanando luz ao percorrer da sua caminhada espiralada pelo universo. E se você hoje, quando você olha para o céu, que vê aquela porrada de pontinhos, estrelas, galáxias, conglomerados, planetas, satélites, o que for, vou te dar uma informação agora. Você não está vendo nada, absolutamente nada no presente. Tudo que você enxerga no céu está no passado. Ô, Rodrigo, eu não entendi. Como assim? Quando você olha para o Sol, você está vendo a luz que ele emanou há 8 minutos atrás. Porque é o tempo que a luz leva até chegar a gente.
Por exemplo, se você ficar olhando para o Sol e o Sol apagar, lá ele apagou. Mas você ainda vai ver ele aceso durante 8 minutos até o último fóton de luz chegar até você. Aí você vai ver ele apagar. Aí você fala, pô, o Sol apagou agora. É errado. Universalmente falando, diz assim, o Sol já está 8 minutos lá parado. Frio, sem energia, sem luz. Ah, tô vendo aquela estrelinha, pô, aqui na galáxia de Andrômeda. Sei lá, ó, ela agora piscou. Não. Isso aconteceu há uns 6 anos atrás, 30 anos atrás, sei lá. Quando você ouviu falar, a galáxia está a 10 anos-luz da gente, é uma medida de distância, de espaço, onde correlaciona com a velocidade da luz, e a gente vai ver que 10 anos-luz é o tempo, na verdade, é o caminho que a luz a 300 mil quilômetros por segundo levaria 10 anos para poder chegar até a gente. Então, tudo que a gente está vendo está no passado. Tem pontinhos desse aí, gente, que nem existem mais. Tem pontinho que você está vendo aí, galáxias, estrelas, que elas já explodiram, não existe. Só que elas estão a 100 milhões de anos-luz, ou seja, está tão longe que vai levar ainda milhões de anos para que apague essa luzinha no nosso céu. Sabido disso, falando um pouco de viagem no tempo, como é que seria uma possibilidade de a gente ver, por exemplo, conhecer o nosso passado? Imagina que nós somos agora uma civilização altamente avançada tecnologicamente e a gente tem aeronaves que a gente faz o seguinte. A gente sabe o caminho que a Terra percorreu. A gente consegue enxergar, vamos dizer assim, o DNA da Terra. E esse DNA da Terra, ele está repleto de informações, ele carrega as informações de tudo, de todo o passado do planeta, de toda a sua vida, de toda a sua existência. E como seria que a gente enxergaria o conhecimento do DNA do planeta? Agora imagina que você tem uma nave que você consegue se locomover mais rápido que a luz. Aí você fala o seguinte, eu quero ir para 1000 anos atrás. Ou seja, 1000 anos no passado significa que é a luz que foi emanada há 1000 anos atrás. Então, 1000 anos atrás, essa luz que foi emanada, ela chegou a 1000 anos-luz de distância. E aí, vamos supor que instantaneamente a gente já apareça lá e coloque um super baita, hiper, mega, extreme telescópio. A gente foi lá para longe, foi muito longe, mas colocou um telescópio que a gente está vendo a Terra aqui de pertinho, está vendo a superfície da Terra. Sabe o que a gente está indo vendo agora? Imagina que se a gente fosse para 300 milhões de anos-luz e colocasse um baita telescópio e desse para ver aqui a superfície. A gente estaria vendo dinossauro, meus amigos. Essa informação ainda está percorrendo aí fora. Então, uma forma que a gente tem, poderia, de visualizar o passado, seria percorrer esse DNA do planeta Terra. Então a gente estaria vendo, olha ali fulano, olha lá Rodrigo criança, certo? E quem sabe, imagina dentro dessa visão, gerar um holograma e você está aqui olhando tudo. Então, é só uma coisa que minha, uma invenção minha, vamos dizer assim, uma perspectiva de uma possibilidade, por exemplo, de viagem no tempo, de você conhecer o passado. Agora, interagir com ele, modificar algo que já aconteceu, eu particularmente não consigo visualizar isso agora. Certo? Porque para mim só existe um tempo, presente. Passado já passou, o futuro não chegou. Só existe o agora. Agora a gente existe tal, e talvez existam tecnologias que a gente possa visualizar o passado e, via estatística, um bem possível futuro. Talvez até lendo essas marcas que o planeta deixa, a gente pode projetar o que vem aí pela frente. Isso é Rodrigo falando. Agora, claro que civilizações há 1000 anos na nossa frente de evolução, pode ser que no jardim de infância toda criança saiba disso. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado por me acompanharem nesse ciclo de aprendizado. Mais um longo ciclo, falando um pouco sobre a geometria da vida. A gente viu aí a geometria do tempo. E você viu a quantidade de links que a gente fez com um desenho
que civilizações passadas deixaram, né, para a gente, conhecimento que aparece em plantações, conhecimento que tem incrustado em pedras, que tem aí disseminado pelo planeta, e que a filosofia, e que a ciência, e que a espiritualidade está colocando na nossa mesa de aprendizado, e que nós, como bons alunos, estamos prestando atenção nessas informações sutis, informações discretas. Claro, essa sociedade não quer que a gente tenha acesso a isso. E são esses meios de comunicação que estão fazendo a gente absorver para a nossa singularidade essa informação, nos despertando para um novo evento horizonte que estamos encarando no nosso dia a dia. Então, gente, mais uma vez, obrigado. Já tinha um tempinho que eu não gravo alguns vídeos. Sempre acontece alguns imprevistos. Meu computador quebra, minha câmera quebra. Até vocês podem ver aqui, ó, um derramezinho no olho, uma coisa que já está sob controle, tudo tranquilo. Mas a gente não desiste, a gente corre atrás, a gente se empenha para essa essência de transmitir um conhecimento muito importante de uma maneira acessível, de uma maneira que possa atingir a todos, de uma maneira mais clara possível, de uma maneira gratuita, de uma maneira sem interesse nenhum e pura caridade moral, pura vontade de ver as pessoas melhorando e a gente construindo um mundo melhor. Esqueça a política, isso não vai mudar nada. O que vai mudar é a sua reforma íntima. Sua reforma não. Reconstrução íntima. Você vai mudar completamente sua forma de enxergar a vida e, ao todo, nessa disseminação, a gente vai atingir uma massa que vai conseguir mudar esse panorama. Fora eventos que estão chegando aí que vão dar uma alavancagem, um upgrade aí nessa mudança social. Então, mais uma vez, obrigado. E vou reforçar, estamos lá no Facebook, que é esse canal de feedback, onde a gente pode conversar, trocar mais informações, interagir, que é o Ciência Universalista, Facebook. E inscrevam-se aqui, se você está chegando aqui agora no YouTube, no nosso canal, que lá também você pode comentar os vídeos, você pode mandar mensagens, eu estou diariamente à disposição para responder perguntas, para trocar ideia, para receber novidades de vocês. Então, fico muito feliz e queria agradecer, não gosto de citar nomes, pois se eu citar um nome vai ter gente que vai ficar enciumado porque eu não falei e participa. Então, todos vocês que comentam, todos vocês que participam, que fazem, sabe, tem pessoas que fazem comentários fantásticos, tem pessoas que fazem comentários pequenininhos, com palavras diferentes, que eu vou pesquisar o que é aquilo e recebo um presentão, um conhecimento novo e já jogo aqui também. Então, assim, ó, é esse ciclo que a gente quer levar para frente. Tá? Então sejam bem-vindos para quem está chegando agora e para quem já continua comigo, muito obrigado. Amo todos vocês, certo? Que esse ciclo de amizade possa crescer cada vez mais e a gente abraçar o que a gente chama de família universal, dentro desse estudo que é da ciência universalista. E a viagem do conhecimento sempre continua, tá? Em breve, novos conteúdos, novos vídeos. E a gente vai mantendo contato lá no Facebook, em qualquer lugar, na vida. Tá? Então fiquem com Deus, fiquem com equilíbrio, fiquem com o cosmos, fiquem com o Shiva, com o Jeová, com Allah, como queira chamar. Fiquem com vocês mesmos, fiquem em paz, fiquem com a criação, fiquem com o cosmos, fiquem com o vácuo. A gente poderia ficar até amanhã dando rótulos para algo que você sente, que é a vida. Tá? Então, tudo de bom, uma maravilhosa noite, manhã, tarde, dia, semana, ano para você. Um bom evento horizonte, uma boa viagem no despertar. Grande abração, gente. Tchau, tchau.